noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web e também criadora do canal no YouTube Meire na Web. Eu estou dando início agora a uma live muito interessante, hoje, sábado à noite, aqui para mim, aqui em Atlanta, sábado à noite para vocês aí no Brasil, mas vocês sabem que horas aonde o meu convidado está? 10 horas da manhã de domingo. Hoje eu tenho uma live super especial, um grande amigo, um excelente profissional, uma pessoa que tem muita informação para passar aqui pra gente, aqui no Meire na Web. E ele já teve uma entrevista comigo aproximadamente há 1 ano. Nós fizemos sobre crenças limitantes. É o meu grande amigo, Jari Gomes. Então, o Jari hoje vai vir aqui conversar com a gente sobre a trajetória dele de morar na Austrália há aproximadamente 25 anos e a experiência dele é uma experiência sensacional. Para isso, eu tô aqui convidando vocês nesse sábado à noite para assistirem essa live e aproveitem aí, enviem esse aviãozinho aí para os amigos, porque a gente vai falar hoje sobre várias coisas, além da trajetória desse grande amigo de sair da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil, e morar na Austrália. A gente vai falar um pouco também da transição de profissão, sobre o idioma, sobre a cultura e tudo mais que envolve toda essa trajetória. Então eu gostaria de pedir a vocês que aproveitem esse momento e já convidem os amigos para virem aqui assistir a nossa live. E boa noite para todo mundo que está chegando. Cantora Fernanda Noronha, minha querida, ontem eu fui prestigiar, pessoal, o show da cantora Fernanda Noronha no High Museum em Atlanta, no High Museum. E foi assim um show assim maravilhoso, sensacional. 90% do público de americanos assistindo e prestigiando a linda voz da cantora Fernanda Noronha e também prestigiando a nossa música popular brasileira de qualidade, Brazilian Jazz. Então, beijo, Fernanda, adorei o show, tá? Você cantou lindamente, toda a sua banda, todas as pessoas que estavam compondo ali o seu grupo musical, Peu Pereira, o seu parceiro musical e também a violinista brasileira Corina Brito, que também se fez presente, tá? Então, assim, foi assim uma noite assim maravilhosa aqui na cidade de Atlanta. Então, gente, hoje nós vamos conversar com o Jari Gomes. O Jari tem no seu Instagram uma frase bastante interessante. Ele coloca lá: vivendo a vida e compartilhando boas experiências entre Austrália e Brasil. Conhecendo um pouco desse profissional formado pela Universidade do Rio Grande do Norte em fisioterapeuta. Ele é fisioterapeuta formado em fisioterapia e também trabalhou como guia de turismo durante muitos anos na cidade de Natal. Foi aí que a gente se conheceu, uma amizade bastante longa. E eu trabalhava como guia de turismo lá em Fortaleza e ele trabalhava como guia de turismo em Natal. E nós trabalhávamos pela mesma agência. Uma em Fortaleza, a outra em Natal, agência de receptivo local. Então foi aí que a gente criou essa grande amizade. Eu lembro na época que o Jari estava mudando para morar na Austrália, ele ligou para mim, conversou comigo e pouco tempo depois eu mudei aqui para os Estados Unidos. Então a gente foi para 2 lugares assim totalmente diferentes. Eu vim aqui para os Estados Unidos e ele foi para a Austrália, na Oceania. E a gente nunca perdeu contato e eu confesso para vocês que o Jari já veio me visitar aqui em Atlanta várias vezes. Eu tô devendo uma visita na Austrália. Tá na minha lista de viagem um dia por esse mundo. E eu já vou aproveitar, não vou passar muito tempo aqui falando não, já vou convidar o Jari, porque olha, ele tem coisas assim fantásticas para contar pra gente, tá? Só queria dizer para vocês que a capital da Austrália é Canberra, é um país formado sobre uma grande ilha na Oceania, país muito desenvolvido, industrializado, seu território é rico em recursos naturais, que são bastante explorados pelo país, é um território insular,
que conta com grande diversidade de fauna e flora, justamente resultado do seu isolamento geográfico. Possui um litoral bastante recortado, banhado pelos oceanos Pacíficos e Índico. Então vamos lá, gente. Já avisem aos amigos que eu já vou convidar a Jari Gomes para se fazer aqui presente aqui na nossa live, tá? Então, Jari, eu já vou te convidar. Jari, tudo bem? Ó, meu abraço aqui para você. Saudade de você, amigo. Como eu gosto de você, menino. Você é querida, também te adoro, amiga. A gente tem uma ligação bem legal, né, Jari? Boa Sim, nunca parou, noite, né? tá? A distância não é problema pra gente. Você sabe que eu nunca fico nervosa em live, mas você acha que hoje eu fiquei nervosa? Eu até atropelei as palavras, de tão nervosa Sério? que eu fiquei. Porque, gente, eu gosto tanto desse rapaz, a gente tem um carinho tão grande, uma amizade aí de não sei quantos anos, né, Jari? Sim, E aí, olha, você está há eu 25 anos nunca aqui, deve fico ser uns nervosa em 35 ou live. mais. Ah, Eu nunca fico tá. nervosa em live, mas hoje, assim, eu até atropelei as palavras, entendeu? Assim, de Oh, tão que feliz que eu elogio. tô, assim. Estou muito Eu feliz. Eu também. estava explicando, Jari, para o pessoal a nossa diferença de horário, né? Porque eu estou aqui em Atlanta, muita gente está no Brasil e você está aí na Austrália. 15 horas de diferença nós estamos no momento. Sim, Aí 15 horas de é diferença. domingo de manhã, então. Domingo de manhã tá um dia meio nublado aqui, mas super gostoso. A cidade que eu tô fica no interior, mas é bem frio aqui. Qual é a cidade que você está atualmente morando? É o que ela chama Albury. Para Auburn. brasileiro que estava Albury, né? Mas Albury, ela fica na divisa entre os dois maiores estados da Austrália. É onde eu Tá, estou passando 5 meses trabalhando. tá. Então a gente, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Avisem aí os amigos que quiserem conhecer, saber desse nosso papo de hoje. Vai ser um papo bastante interativo. Jari tem uma história linda para contar e muito divertida também, tá? Então, aproveitem esse momento para convidar as pessoas. E eu já vou te dizer o seguinte: muito obrigada por você ter aberto mão do teu horário, porque eu sei que domingo é o dia de folga de trabalho, né? Então, Sim. assim, eu pedi para você para a gente fazer para poder organizar melhor esse horário, né? Aqui, eu em Atlanta, você na Austrália, deu tudo certo, então tá maravilhoso. Então vamos lá. Jari, você morava em Natal quando eu te conheci. Você trabalhava como guia de turismo receptivo na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, e eu trabalhava em Fortaleza, lá no estado do Ceará, e nós prestávamos serviços para a mesma agência em cidades diferentes. Então, Sim, você sim. era guia de turismo e eu guia de turismo. E, às Uhum. vezes, os meus passageiros, ou seja, os meus turistas, chegavam em Fortaleza e depois iam para Natal e passavam, né, pelo teu trabalho de receptivo. Às vezes, eles chegavam em Natal primeiro e vinham para Fortaleza. E foi aí que a gente criou essa grande amizade, porque eu já preparava os meus passageiros para chegar em Natal e serem assim, para eles ficarem assim felizes que eles iam estar assim em boas mãos com uma pessoa bacana que eu conhecia. E eu sei que você fazia a mesma coisa, porque eles já chegavam em Fortaleza já comentando que você já tinha feito Exatamente. elogios. Então eu nem precisava me esforçar muito, porque já vinha tudo Uhum. mais ou menos organizado. Então foi daí que eu te conheci. Quando é que você resolveu sair de Natal como guia de turismo e também formado em fisioterapia, você como fisioterapeuta, e mudar para a Oceania, escolher a Austrália? Onde que surgiu essa sua ideia? Na verdade, Meire, primeiro de tudo, obrigado por me convidar mais uma vez, porque eu gosto muito de falar da Austrália, porque é um país que me abraçou como filho. Eu sou cidadão australiano aqui, com muito orgulho, com muito amor, e nunca reneguei minhas raízes nordestinas, brasileiras, principalmente do Nordeste, que é um outro país dentro do Brasil. Então, eu falo muito sobre o Nordeste e eu faço questão de, toda vez que eu volto ao Brasil, falar também da Austrália, porque muitas pessoas têm essa ideia errada do que é a Austrália. A Austrália não é esse mar de rosa que todo mundo pensa. A Austrália não é esse paraíso na Terra como muitas pessoas imaginam. Então, Aham. eu sou esse agente que comunica a realidade dos dois mundos. Muitas pessoas que moram aqui, eles não têm ideia de como que é o Nordeste. Na verdade, a coisa boa é que o australiano, ele, quando ouve falar a palavra Brasil, ele tem um impacto muito positivo.
E ao contrário, quando eu estou lá no Brasil, quando o pessoal fala da Austrália, eles pensam que aqui é tudo lindo e maravilhoso, quando na verdade é um país muito diverso, muito parecido É. com o Brasil, mas de muitos contrastes. Por exemplo, nós somos apenas um pouquinho menor que o Brasil, né? O Brasil é o quinto maior país do mundo, a Austrália aparece como o sexto maior e perdendo só em 11% em tamanho para o Brasil. Mas, em compensação, a Austrália é o país de menor densidade demográfica do mundo. Porque esse miolo da Austrália, o meio da Austrália, que é o que nós chamamos de Outback, não tem nada, só tem desertos. Então, Outback. Aqui, é o nosso Outback. quando se fala em Austrália, sempre se fala em No Outback. Outback. Tá. Isso, pois o Outback é o sertão mesmo, não tem nada. Na verdade, existem muitos animais que foram introduzidos, como é o caso do camelo. Nós temos uma grande cápsula. A concepção de camelo aqui é gigantesca, porque ela foi introduzida do Oriente Médio, devido à grande quantidade de desertos, e aqui nós não temos predadores para camelos, então eles se reproduzem muito. Às vezes é preciso até fazer um abate das cápsulas, que é o coletivo de camelo, para diminuir a população de camelos no Outback. Mas, por exemplo, aqui nós temos regiões de neve, aqui nós temos regiões tropicais, aqui nós temos regiões de fazendas, muito parecido com o Brasil. Inclusive, quando eu coloco postagem do Nordeste da Austrália, poderia passar facilmente como uma paisagem em qualquer lugar do Nordeste do Brasil, que as praias são muito parecidas, a paisagem é muito parecida, muito idêntica ao que a gente vê lá no Nordeste também. Mas para responder a tua pergunta, por que eu decidi ir para a Austrália? Como que você decidiu, assim, né? Com tantos lugares para ir, que eu até te questionei na época, quando você falou para mim assim, amiga, eu tô indo para a Austrália. O que eu falei para você? Você lembra? Eu falei, amigo, o que você vai fazer na Austrália? Isso, eu lembro, eu não sei, eu vou chegar lá. Pelo amor de Deus, o que você vai fazer na Austrália? Por que você não vai ali para a Europa, né? Para os Estados Unidos? Porque eu já tinha família aqui nos Estados Unidos, eu já estava vindo passear e tal. E aí você me explicou que é a razão pela qual você agora vai explicar para as pessoas. Sim, exatamente, era aprender inglês. Eu terminei a faculdade na UFRN em 1997 e estava muito indeciso sobre o que fazer em Natal, porque guia de turismo sempre foi uma coisa que eu gostava de fazer, mas eu tinha acabado de me formar no curso superior e eu queria, de repente, passar um tempo pensando na vida. Então, eu tirei exatamente um período, eu paguei um curso de inglês de 3 meses e a ideia era aprender inglês, porque se por acaso não acontecesse de eu me firmar como fisioterapeuta em Natal, eu teria a oportunidade de, com o inglês, seguir a carreira como guia de turismo internacional. Então, por sorte, eu comentei com um amigo meu, esse rapaz ele é muito viajado, o Márcio Moreno, querido amigo. Eu falei para ele que eu estava pensando em ir para Londres ou para São Francisco. Eu já sabia até as cidades aonde eu Londres, na Europa, e São Francisco, aqui nos Estados Unidos. Então, você tinha duas direções. Isso. E, inclusive, eu sempre falo para as pessoas, quando você tiver que tomar uma decisão, não fique assim com uma seleção de 10 opções, não. Tenha duas, porque aí você vai ter 50% de chance de dar certo. Então, por sorte, ele disse, olha, esquece essas duas cidades, vai para a Austrália. Eu até perguntei, mas qual cidade? Ele disse, qualquer uma. Vai para a Austrália, que lá na Austrália você vai ter uma realidade bem diferente. Então, até hoje eu brinco com ele que eu culpo o meu sucesso por ele ter me dado essa dica. Eu comprei uma passagem, vim para o interior do Nordeste da Austrália e aqui eu passei 3 meses numa cidade chamada Hervey Bay. Uma cidade pequena, muito pacata. E, na verdade, conhecia alguém, Jari? Você conhecia alguém? Não conhecia ninguém. Toda a grana que eu tinha era de uma moto que eu vendi. Vendi a moto, comprei a passagem, guardei o restante do dinheiro amarrado no lenço, como você fala no Nordeste, e segui viagem para a Austrália, sem falar uma palavra em inglês, né? Aquilo que a gente aprende na escola não conta como falar inglês. Aquele inglês que você falou 3 meses, né? Um inglês que você faz um curso quando você chega em qualquer lugar, a não ser que seja, né? Porque a gente tem algumas palavras, né, que um pouco diferente e tal. E esse inglês, então, foi mais assim para dar um pontapé, assim, para você conseguir chegar, dizer um hello. Na verdade, o curso de inglês era para ter um visto de estudante. Porque quando você chega na Austrália, ainda continua, mesmo depois de 25 anos, eu sei que se a pessoa chegar na Austrália com visto de estudante, automaticamente ele tem direito a trabalhar meio período, que são 20 horas por semana. Então, isso aí já era um plano, ou seja, eu não tinha muita grana, eu ia ter direito a trabalhar, e aí seriam os primeiros passos. Mas como eu não falava inglês, eu estava numa cidade muito pequena, foi uma experiência bem
bem desafiadora, porque Certo. não falar inglês já é um desafio. E a cidade ser muito pequena não tinha muitas opções. Mesmo se eu tentasse arranjar um trabalho, eu não saberia me comunicar. Então foram 3 meses de muito desafio e a única coisa que eu tirei disso aí é que eu não falava inglês mesmo. Então, como o dinheiro acabou e o tempo passou e eu não aprendi muito inglês, porque eu estava numa escola pequena onde só tinha uma escola, uma sala de inglês. Então, eu estava sentado do lado de alguém que já estava 6 meses estudando. Então, eu ficava perdida. Entendi. Basicamente, eu caí de paraquedas e estava na missa sem ver o padre. Boa Mas noite, Nilda. Beijos. A Nilda lá mas de Recife. é aí que começa o desafio, Meire, porque eu acho que quando você tem uma meta, você tem algo a cumprir, tudo depende de você. Porque, tudo bem, a escola me oferecia o que eles tinham para oferecer, mas eu não conseguia acompanhar. Então, eu passei os 3 meses e depois, meio decepcionado com o meu desempenho, né, porque eu não consegui ter o que eu esperava, eu fui para Sydney e lá foi onde tudo começou. Eu fiquei encantado com a cidade de Sydney. E lá eu resolvi passar um tempo a mais. Lá, como tem uma comunidade brasileira bem maior, eu conheci alguns brasileiros que conseguiam trabalho falando português com um brasileiro que ele trabalhava na construção civil. E esse Ah, foi o tá. meu Esse, primeiro então, trabalho. foi o teu primeiro, assim, quando você chegou, você passou uns 3 meses numa cidade pequena. Isso. E aí você foi sentindo como é que era, assim, como é que... Foi observando, né? Porque a gente observa muito assim que chega, né? E Sim, aí sim. você decidiu ir para Sydney. Sydney é considerado uma das maiores cidades? Na verdade, ela é a maior cidade da Porque Austrália. a E ela... capital é Canberra e quase não se fala na capital, né? Isso. Mas a capital, embora ela seja uma capital que foi criada para ser a sede do parlamento, ela está entre as 10 maiores cidades da Austrália. Tá, É uma cidade bem importante, porque ela fica entre as 2 maiores cidades. Então, chegando em entendi. Sydney, eu comecei a me articular com a comunidade brasileira, consegui um trabalho, e foi aí que eu estendi o visto por mais um ano. Então, nesse Certo. período, eu já estava encantado com a cidade de Sydney, porque é muito importante deixar aqui o meu relato que nunca se deve abandonar o jogo no primeiro tempo. Porque se eu tivesse chegado na cidade pequena do interior 3 meses e não tivesse gostado, eu poderia muito bem pegar a mesma mala e voltar Voltar para para o o Brasil. Brasil. Mas resolvi dar uma segunda cartada em Sydney e foi aí que o jogo virou. Eu gostei da cidade, eu consegui um trabalho, consegui fazer um grupo de amizades, grupo esse que ainda continua meus amigos até hoje. E lá a coisa Não, começou a andar. Então, só para resumir, os primeiros anos eu fiquei na construção civil por aproximadamente 2 anos. Depois, esse teu já trabalho na construção civil foi mais assim, para você se manter, né, ganhar um dinheiro e tal, mas você sim, sempre pensando em melhorar o idioma, claro, de estudar e pensando assim exatamente. em como Isso, usar a tua profissão no Brasil, né, como fisioterapeuta. esse era o plano, né? Porque Certo. eu sempre recomendo, quando as pessoas falam como é que se faz para viver na Austrália, eu falo que a primeira coisa que você tem que fazer é ir num órgão oficial. Por exemplo, se a pessoa quer imigrar para a Austrália, vai lá, eles têm uma lista de requisitos para pessoas que queiram imigrar Para para a Austrália. reconhecer, para reconhecer o diploma. Sim, existe. Por exemplo, cada Tá. conselho regional, no meu no caso era Conselho Regional de Fisioterapia do Rio Grande do Norte. Então, embora sejam países distintos, aqui não tem vínculo nenhum entre os dois, não tem diplomacia nenhuma. Mas Entendi. eu entrei em contato depois, né? Lembra que eu cheguei aqui zero bala no inglês. Então, Certo. depois de um tempo, já se passaram mais de 5 anos, eu já estava com um nível de inglês bom para aplicar, para Aham. reconhecer o meu diploma brasileiro na Austrália. Mas o Conselho Regional de Fisioterapia australiano, ele colocou muitos empecilhos, exatamente por esse período de ter passado fora da profissão, eles geralmente julgam que Como, você tem no que fazer caso, como com fisioterapeuta, né? Que você chegou na fisioterapeuta. Austrália formado. Tá. Então, quando eu comecei o processo para reconhecimento, já era um pouquinho tarde, e o fato de eu estar fora da profissão por mais de 5 anos já me deixava fora da lista de Entendi. reconhecimento. Mas o Conselho Regional de Fisioterapia é um dos mais rígidos. Por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem, eles são mais flexíveis. Eu conheço enfermeiros brasileiros que reconheceram o diploma aqui na Austrália e hoje são enfermeiros reconhecidos aqui, Quais são registrados na as Austrália. outras profissões, assim? O pessoal da área de farmácia também, assim, tem muito Tudo, acesso? todo, Farmácia, qualquer fisioterapia, farmácia, cura, enfermagem, isso, área de enfermagem, saúde. qualquer profissão a nível acadêmica, existe um conselho que regulamenta a profissão aqui. É claro que cada um tem o seu protocolo e o que eu recomendo é que as pessoas vão diretamente no website oficial e procurem. Porque, por exemplo, enfermagem, eu sei que se a pessoa tiver uma experiência em uma determinada área e preencher todos os requisitos, é possível se reconhecer o diploma
e é possível a pessoa já vir com visto de residente ou de Que trabalho. legal, né? As pessoas saberem, uma excelente Isso, informação, né? Porque deve ter gente aqui nessa live que um dia pensa em fazer esse mesmo trajeto que você fez há 25 anos atrás, né? sim. Então, já é uma... Mas é importante lembrar que requisitos devem ser cumpridos. Por exemplo, o nível de inglês é um dos requisitos mandatórios, do outro é a idade e outro é a especialização que a pessoa tenha. Por exemplo, depois que eu percebi que não dava para reconhecer o meu curso de fisioterapia aqui, eu pensei Tá. em voltar à universidade. Então, eu já tinha um nível de inglês razoável, eu voltei para a universidade aqui da Austrália e me formei em enfermagem. E Aí foi você super foi interessante. fazer, então, você foi fazer enfermagem na Sim. Universidade da Austrália. Tá. Sim, aqui tudo muda. Por exemplo, no Brasil são 5 anos, aqui são só 3. E a Menos tempo. sistemática de como eles organizam as disciplinas e estágios são bem interessantes também, que você tem estágio todo semestre, nas disciplinas que você está estudando. Entendi. Então, eu achei tudo muito prático, para mim foi muito interessante, porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Então, eu achei facílimo fazer universidade na Austrália, embora fosse puxado, porque eu trabalhava já naquele Mas emprego do aí eu vou te aeroporto. perguntar o seguinte: nesse período dos 5 anos que você já foi, você já decidiu que ia procurar trabalhar naquilo que você já conhecia, tinha formação acadêmica, que era na fisioterapia. Aí você viu que, como você não tinha experiência, então você resolveu fazer uma outra faculdade, que nesse caso, né, a de enfermagem, para Sim. ser enfermeiro. E aí, nessa época, você estava trabalhando em quê? Porque a construção civil, pelo que eu te conheço, você ficou pouco tempo só para manter, né, ganhar um dinheiro para Isso, se manter, para isso. poder pagar suas despesas e tal. E aí você foi trabalhar onde nessa época da É, é, transição da faculdade? isso. Vale lembrar, Mary, que eu respeito toda e qualquer profissão. Por exemplo, eu já trabalhei como cleaner, que é faxineiro, já trabalhei como Sim, babá, sim. garçom. Enfim, a construção civil não era uma coisa que eu queria me apresentar sendo peão de obra, porque paga-se bem, mas é muito árduo. Você tem que trabalhar É, muito pesado, mesmo carregando saco na cabeça. E é um trabalho que requer muito esforço físico. entendi. Então, eu sabia que não era para mim. Então, eu fui trabalhar no almoxarifado de uma grande loja de departamentos e depois fui trabalhar na ponte. Tem aquela ponte maravilhosa de Sydney. Foi criado um tour que as pessoas escalam a ponte. É Eu super lembro, interessante. eu lembro dessa tua Eu fase. lembro Então, exatamente, então, você porque foi quer o ano que falar um eu pouquinho entrei. desse período, assim, onde você foi assim, trabalhar, né, fazendo o guia de, como guia, você trabalhava como guia de turismo, não era, na Não, ponte? naquela época eu trabalhava nos bastidores, porque o passeio dura 3 horas e tem o climb leader, que é a pessoa que guia as pessoas, que leva a pessoa até o topo da ponte. E antes de começar a escalada, tem todo um processo de preparação. Eu estava exatamente nessa etapa de preparar as pessoas, né? Porque a gente tem que colocar um macacão de camuflagem para as pessoas subirem e Vamos chamar lembrar muita atenção. aqui para as pessoas onde que fica essa ponte. Fica em Sydney, que é aquela ponte Sydney, do famosíssima. lado da Opera House, é um dos cartões postais da cidade. Tá, do lado da Opera House. Tá. Exatamente. Inclusive, aqui a gente chama Sydney Harbour, que traduzindo para português fica a Baía de Sydney. É a maior atração turística da Austrália. 50% do turista que chega nesse país aqui, ele vem para conhecer a cidade de Sydney, as praias, principalmente a Opera House, que é o Sim. ponto turístico mais importante da Aham. cidade, e do lado está a ponte, que faz exatamente o complemento do cartão postal. Então, eu trabalhei nessa companhia aí por aproximadamente 2 anos e meio, e nesse meio tempo eu comecei a seguir de turismo. Aquele network que eu estava criando na cidade de Sydney me trouxe bastante gente bacana. Eu conheci 2 guias de turismo que já Aham. atuavam com brasileiros e elas me introduziram na agência. Eu me cadastrei ao Conselho Regional de Guia de Turismo, né? O Sindicato de Guia de Turismo do Estado da Nova Gales do Sul, que onde Sydney é a capital. E aí eu trabalhei como guia de turismo local e depois comecei a fazer alguns turismo também no Nordeste da Austrália para conhecer o Paredão de Corais. E E eu nessa adorei a experiência. época, deixa eu Sim. só, desculpa eu te interromper. Nessa época, quando você trabalhava na ponte, que tipo de turista fazia esse passeio? Tinha brasileiros, assim? Eles te procuravam também muito pelo Não, português, não? não, porque é muito caro. Para você ter uma ideia, custa. Agora acho que eles baixaram um pouco, mas custava aproximadamente $300. Eram Nossa, quase R$ 1.000 para fazer um passeio de 3 horas na entendi. escalada. Então é um passeio muito caro. Então os brasileiros que iam, eram brasileiros que já moravam aqui e, pô, já moraram aqui e falavam inglês. Então era turista internacional que Entendi. vinha.
por exemplo, qualquer astro de Hollywood, qualquer personalidade forte do mundo artístico que chegava aqui, o marketing da ponte era muito grande, eles davam um pacote para a pessoa escalar, e lá nós temos o corredor da fama, tipo assim, John Travolta, pessoas de nome internacional, Claro, eles claro, davam, porque é celebridade, importante. né? Você lembra de Sim. alguém assim, Jari? De alguém assim que você nem esperava, que você ficou de frente, assim, para fazer esse trajeto lá na ponte? Você lembra de alguém assim que... Ah, que eram muitos lembro. artistas, né? Que passavam Lembro, por lá. por exemplo, o Ricky Martin, ele chegou a escalar a ponte, mas é claro que ele não divulga, porque, por exemplo, como o nome dele é muito grande, ele talvez ele fez um anonimato, mas ele já foi lá. E muitos artistas de Hollywood, por exemplo, aqui da Austrália mesmo, Kylie Minogue, Nicole Kidman, Hugh Jackman, Kate Blanchett, os grandes nomes do cinema australiano, Aham. todos eles passaram por lá. E lá eles têm orgulho de divulgar. E por muitos anos consecutivos, o passeio da Escalada da Ponte, ela foi o passeio mais importante do turismo da Austrália. Aí depois foi caindo um pouquinho de produção, teve outras coisas que começaram a serem também, a competir, né? Mas o passeio da Ponte ainda continua sendo um passeio incrível, um Legal. passeio que eu acho caro, mas é um passeio que foi inovador. E depois deles criarem esse passeio, muitas outras pontes ao redor do mundo criaram o mesmo passeio, como foi o caso da Nova Entendi. Zelândia e algumas Aham. pontes também dos Estados Unidos. Eles criaram porque nunca ninguém pensou em criar um passeio usando uma ponte, uma coisa que já existe, para levar as pessoas lá para cima para mostrar a vista. Mas é interessante lembrar que o cara que criou esse projeto, o nome dele é Paul Cage. Eu admiro demais esse cara porque ele demorou 10 anos em negociata com a prefeitura da cidade de Sydney para provar que o passeio era Eu moro em viável. Sydney, eu acho que a Su, desculpa, acho que a Sueli Rodrigues, a filha dela mora na Austrália. Ela está perguntando aqui qual a cidade, né? No momento você está morando aonde, Jair? Olha, eu saí da cidade de Sydney devido ao custo de Tá, vida. Eu tenho uma cidade aqui, tá, pegar 550 quilômetros de Sydney, tá, na fronteira entre os dois estados, New South Wales e Victoria, tá. por uma Então você questão estava de trabalho. contando, que eu te interrompi, você estava contando a história, né, da criação da ponte, né, do projeto. O Do, projeto durou do 10 passeio. anos. A ponta ela já tem mais de 75 anos e o Tá. projeto tem 25 anos que foi inaugurado, o passeio. Aham. Então é incrível, foi interessante. Na ponta eu conheci uma pessoa que estava aplicando para trabalhar na Qantas companhia aérea e foi ela que me deu o incentivo de também aplicar para entrar na Qantas. Então, a Qantas Airways é uma companhia A companhia aérea australiana, aérea. tem mais de 100 anos de atividade, é conhecida como a companhia mais segura do mundo. Em mais de 100 anos de operação, nunca teve um acidente fatal. Então, eu conheci uma pessoa na ponte que me incentivou a mandar um currículo para Qantas e eu consegui o trabalho. Muito, muito interessante, porque eu passei 16 anos trabalhando no aeroporto de Sydney e lá eu conheci muita gente bacana. Eu gosto sempre de falar dessa minha trajetória, Meire, porque como brasileiro aqui na Austrália, eu sempre vejo o lado positivo. Eu acredito que o mundo está cheio de pessoas boas, está cheio de oportunidades. Cabe a gente garimpar essas Verdade. pepitas de ouro e depois de achar um diamante e lapidá-lo. Então foi assim que eu entrei na Qantas. E eu sempre falo que foi muito desafiador, porque a Qantas, como é uma empresa muito renomada, ela faz muita seleção para contratar alguém. E eu passei por 4 seleções. É uma seleção entrevista por telefone, depois tem uma videoconferência, depois tem um grupo de entrevista. E eu lembro que no meu grupo eu era o único pessoa que não nasceu na Austrália, numa mesa com 7 pessoas. E eu fui o único que passou. E é interessante que muitas pessoas eles não percebem que quando você vai para uma entrevista de trabalho, você não precisa de muita coisa, você só precisa vender a sua personalidade. Eu acho que Verdade. foi isso que me fez pegar o trabalho. Porque você sabe que falar inglês, você não tem, a primeira língua não é inglês, você sabe que nós falamos com um sotaque muito forte. Aham. Então, eu lembro, eu acho que talvez até o meu jeito bem-humorado de ser contou Você para eu é pegar uma o pessoa trabalho, bem-humorada. Você é porque muito engraçado, a amigo. supervisora, no final da entrevista, ela chegou e falou: Xari, você tem um sotaque muito forte, né? E eu até com um ar meio assim, falei: é verdade, eu nunca percebi. Na minha cabeça eu falo inglês fluentemente. Aí ela perguntou se eu tinha algum problema com o meu inglês. Aí eu olhei para ela com a maior seriedade e falei: não, eu não tenho problema nenhum. O problema é que às vezes as pessoas não entendem o que eu falo, mas isso aí já não é mais problema meu. Ótimo, Jari. Olha, gente, o que eu já aprendi com o Jari.
Assim, a gente troca muita história, né, Jari? É muito interessante porque Uhum. você sempre vê, você sempre tem esse bom humor e vale a pena ressaltar aqui que para você conviver com estrangeiro, né, Jari? Eu Sim, aqui com os americanos, você aí com os australianos. tem Gente, que, o que que a gente tem que fazer, Jari, sim. às vezes? A gente tem que usar. Usar todas as artimanhas, mas no fundo, eu já percebi que quando você tem uma certa confidência de quem você é, você se torna imbatível. Por exemplo, nos primeiros anos eu tinha uma certa problema com o meu inglês. Eu achava que o meu inglês podia estar melhor. Mas a partir do momento que eu comecei a fazer brincadeiras com o meu inglês, por exemplo, é Aham. você falar no entrevista de trabalho que você estava fazendo o seu melhor possível e quem não entendeu já não é mais problema seu. Isso aí já lhe mostra o quanto você está confortável com a situação. Então, eu peguei o trabalho na Qantas, passei 16 anos trabalhando na Qantas e terminei meu contrato exatamente pós-pandemia. A pandemia chegou e eles começaram, o aeroporto internacional de Sydney fechou por 8 meses. E nesse período de indecisão mundial, a Qantas não sabia o que iria acontecer. Então, eles resolveram demitir em massa e eles ofereceram demissão voluntária para quem Você quisesse ser trabalhou demitido, quanto tempo na companhia aérea? Quantas? 16 anos. E nesse Nossa, período mesmo, bastante tempo. eu tive a oportunidade de voltar à faculdade, porque eu trabalhava só meio período, que eram 20 horas semanais, às vezes eu fazia hora extra, mas nesse período aí eu consegui voltar à universidade, formar em enfermagem, e já tem 10 anos que eu me formei na área de enfermagem. E foi super interessante que eu consegui tirar um ano sair da Qantas por um ano sem remuneração e resolvi me dedicar à enfermagem para saber se realmente valeria a pena ter um trabalho como Porque enfermeiro. você já tinha também a formação acadêmica de fisioterapia. Então, a enfermagem seria a Embora não sua. valesse nada aqui, mas Mas alguma coisa que eu mas podia. é um bom Sim, feedback, né? E aí você foi trabalhar como enfermeiro. enfermeiro. Aí Isso, você se formou e aí onde que você iniciou o teu, assim, isso. onde que você foi procurar trabalho? Merei, eu queria relatar uma coisa aqui bem pessoal, porque eu imaginava que ser formado pela Universidade Australiana iria me abrir portas e janelas, que na verdade não aconteceu, Tá, porque a competitividade de profissionais aqui é muito grande. Então, se a pessoa já tiver alguma experiência, isso aí abre realmente muitas portas. Mas se a tá, pessoa sair da universidade zero bala, é importante ela ter os contatos. E eu não tinha esse contato. Eu já estava trabalhando na Qantas há bastante tempo. entendi. E eu pensei que o fato de eu ser cidadão australiano, de eu ter formado na Austrália, eu iria fazer uma aplicação de trabalho. No dia seguinte, eu estava trabalhando no hospital. Isso aí não aconteceu, porque a Entendi. competitividade nas grandes cidades é muito grande. Então, eu apliquei, não consegui a vaga que eu estava querendo, mas aqui eles são super legais. Você tem condições de voltar e falar com o Departamento de Recursos Humanos e saber como que foi o seu desempenho. Então, eu Aham. fiquei surpreso, porque eles falaram, olha, você passou na entrevista. Eu falei, mas por que eu não fui chamado? Ele falou, é porque você ganhou zero no requisito pré-experiência. Eu Entendi. trabalhava na Qantas e não tinha experiência nenhuma na área Porque de aí a saúde. Qantas, no caso, né, uma companhia aérea, quando você trabalha numa Totalmente companhia aérea, era um trabalho totalmente diferente, né? diferente de hospital. Vamos abrir um parênteses aqui, porque tem um elogio aqui para você, tá? Tem alguém aqui que colocou, eu acho que é a Maurina, eu acho, a Mauri Nascimento. É uma amiga. Jari é um amigo muito especial, também acho. Desde o início dos anos 90, quando ambos morávamos em Natal, Rio Grande do Norte. Olha aí, você encontrando aí os seus Meus amigos, né? conterrâneos. Aham. Queridíssima, Maria. Maria é muito querida. Mas aí é que tá. Eu, por exemplo, não consegui o trabalho que eu queria, então eu comecei a pesquisar o que, é que eu posso fazer para arranjar um trabalho. Eu falei, olha, vai para um lugar que não seja tão competitivo. Aí eu me joguei para o interior. Foi a primeira vez que eu saí da cidade de Sydney para morar no interior. Então eu passei um ano morando no interior e trabalhando num hospício público. Então foi aí que começou a minha carreira de saúde mental, enfermeiro na área de saúde mental em hospício. O bom ele é que depois de um ano trabalhando nesse hospital do interior, eu volto para Sydney e todos os trabalhos que eu faço aplicação eu consigo. Porque aí Porque você primeiro é já tinha já tinha adquirido uma experiência, né, trabalhando no sim, interior. Eu acho que você foi muito inteligente nessa tua opção. Porque sim, assim, tinha que sair um pouco para poder conseguir, né? Olha que legal. E aí, quando você voltou para Sydney, depois de um ano, as portas já se abriram, porque você já tinha aquela experiência que tinha sido requisito
Sim, anteriormente. Tá. exato. O interessante, Meire, é que muitas pessoas ficam diante da dificuldade e paralisam. A questão é você aprender com a dificuldade. Se a porta não está aberta, encontra uma janela e entra pela janela e você consegue abrir a porta por dentro. Essa é a minha perspectiva de vida. Então, fui para o interior, voltei para Sydney, consegui conciliar trabalho do aeroporto, mais um trabalho em clínica, dessa vez um hospício Bem, privado, e o tempo segue. Aí depois vem a pandemia, e como eu já tinha dois trabalhos paralelos, foi super fácil aceitar a demissão da Qantas e ser enfermeiro em tempo integral. Foi aí que tudo começou, eu resolvi me reinventar. Em 2021, eu resolvi comprar uma van e mas seguir peraí, um sonho que eu tinha. amigo, peraí, amigo. Eu queria saber de você o seguinte: a gente vai falar na van. Sim. É, eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência, rapidamente, de ser formado em enfermagem e trabalhar por um ano no hospício. Porque o hospício não é a mesma coisa que você trabalhar, né, num hospital. Porque o hospício são pessoas que têm problemas com a saúde mental. Então, como é que foi, Sim. assim, essa tua, rapidamente, como é que foi essa tua experiência de um ano de entrar nesse hospício e trabalhar? É. Foi Eu desafiante? sempre levo a vida muito de boa. Eu digo que de perto ninguém é normal. O Aeroporto Internacional de Sydney é um hospício. A, a agência que você trabalhou em Fortaleza é um hospício. Verdade. Brincadeiras Então, à parte, não, mas brincadeiras à é parte. mesmo, a gente estava sempre cuidando de pessoas bem louquinhas, né? É verdade, a gente estava sempre cuidando de pessoas loucas, então só Na muda. verdade, poucas Ah, tá, pessoas percebem entendi. que ansiedade e depressão, elas são as maiores doenças mentais do mundo. Sim, é Então, verdade. pessoas ansiosas você encontra até dentro de casa. Eu encontro pessoas com ansiedade na sociedade, em qualquer lugar que eu vou, eu encontro pessoas com ansiedade. O bom é que muitas delas elas conseguem lidar com a ansiedade de uma forma sadia e que Tá, não entendi. vão complicar a vida pessoal delas. Mas muitas pessoas não sabem lidar com a ansiedade, e a ansiedade é uma doença mental. Então, quando as pessoas falam aqui de doença mental, geralmente a gente pensa em manicômio, pessoas violentas, pessoas agressivas, totalmente Não. desorganizadas, mas na verdade a ansiedade é uma doença mental. Então, por isso que eu brinco, de perto ninguém é normal, porque todo mundo tem ansiedade e depressão. O bom é saber lidar com elas e levar isso a seu favor. Eu sou uma pessoa super ansiosa e eu consigo transformar a minha É lógico. ansiedade em combustível para me levar mais longe. É. Então, esse é o segredo, é você trabalhar tudo a seu favor. Porque a Então, ansiedade, né, quase todas as pessoas têm algumas com um grau maior, outras com um grau sim, menor, mas é uma doença assim da era, né, do século, né? é As uma doença muito crianças, né? atual. As crianças já são ansiosas. Eu tenho crianças na minha sala de aula altamente ansiosas, assim. Então, Uhum. isso não, entendi. Então, no hospital, você trabalhando como enfermeiro, foi uma experiência bastante diferente para você ou... Eu comecei a observar que a saúde mental é uma coisa muito comum na sociedade. Em todo lugar que você vai, em qualquer lugar que você vai do mundo, você vai encontrar pessoas ansiosas. Como que eles lidam com a ansiedade e como que eles conseguem levar a vida deles é o que faz total diferença. Tá, É como eu te falei, eu sou uma pessoa ansiosa, em alguns momentos eu estou triste, em alguns momentos eu estou alegre. sim. Então, reconhecer esses sentimentos e trabalhar eles de uma forma altamente saudável é a chave de tudo. Porque tem pessoas que falam, olha, eu não queria ter ansiedade nem ter depressão. Aham, Mas não tem. Você sempre vai lidar com esses dois problemas de uma forma na sua vida. Em qualquer momento você vai estar entendi. ansioso ou triste. Mas Tá. cabe a você trabalhar esses dois sentimentos aí para que eles não se tornem assim crônicos e te levem a descer aquela ladeira da depressão e entrar em ataque de pânico. Às vezes eu encontro uma pessoa assim e falo, nossa, essa pessoa é tão normal, qual será o problema dele? Tá. Isso Então, são 10 anos de você observação no então, ofício. você então começou a trabalhar no hospital, mas aí Sim. você estava falando, né? E aí eu voltei para a formação como enfermeiro. Você estava falando que você já estava saindo da Quantas depois de 16 anos de trabalho, época da pandemia, e aí você resolveu então criar um projeto. De Fala viajar. da Vempo, pessoal, como é que era? Sim. Então, depois de 16 anos de Qantas, aceitei a demissão, peguei a grana, comprei uma van e resolvi viajar pela Austrália. Então, foi super interessante porque é tudo muito novo, né? Eu passei 20 e poucos anos em Sydney.
Então, eu saí dirigindo pela Austrália, eu tinha já experiência como enfermeiro, eu tinha um diploma, eu tinha Experiência, bastante né? Que eu tinha referência, trabalhado. então Tá. foi super fácil chegar na próxima cidade, que era a capital do Nordeste, chamada Brisbane, e lá eu consegui um trabalho. E foi conhecendo essas pessoas que eu descobri que dava para E fazer a tua mais do que van, eu sei que você tinha um projeto da van, era uma casa móvel, não era isso? Eu sim, me eu lembro na consegui época que você me morar. mandou isso, você me mandou fotos, era a tua casa ali, não Sim, era? altamente dá para viver dentro dela. Tem geladeira, tem água, tem tudo para sobreviver. Então eu passei um tempo morando em Brisbane e lá eu descobri que se eu sair Brisbane é a terceira maior cidade da Austrália. Se eu sair para uma zona remota, que por sinal era no litoral, eu conseguiria dobrar meu salário. Então eu arrisquei, assinei um contrato de 3 meses, fui morar em outra cidade chamada Townsville e lá era bem interessante. Subindo, tá? Era como se eu estivesse em Salvador, Tá, eu subi para Maceió. Aí depois, entendi. essa cidade se chama Townsville, eu tinha muita vontade de conhecer, de morar no Cairns, que é a cidade onde é referência para o Paredão de Corais, Aham. que é um passeio, uma atração turística daqui. Aí depois eu subi até essa cidade chamada Cairns e lá trabalhei, mas era casual, então eu resolvi me reinventar. Falei, tá na hora de seguir rumo ao Outback. Então, eu entrei dentro do Nordeste da Austrália, eu fiz uma semana, foram mais de quase 1.500 quilômetros dentro do sertão do Outback, e eu cortei a fronteira do estado de Queensland até o território norte e fui até o extremo norte da Austrália, para uma cidade chamada Darwin, que é uma cidade que fica a 1 hora e meia de avião acho que é 1 hora e meia, 1 hora e meia de Bali. Ela fica muito próximo da Indonésia. E lá eu trabalhei por 3 meses. Aí depois, como eu estava achando tudo muito remoto, eu resolvi voltar para Márcio, Sydney eu vou fazer e todas as refazer. perguntas daqui a pouco, tá? Deixa ele terminar de concluir É. esse raciocínio. Eu já anotei aqui as perguntas que o Marcos está fazendo. Mas olha, como eu sei que tem muita gente Então também curiosa era sobre a Austrália, 1 hora e meia de distância de Bali. Nessa época você conseguia, quando você estava viajando no seu carro móvel, né, na van, você conseguia assim também, além do trabalho, você também conseguia fazer turismo, né? Porque sim. você acabava conhecendo. Então foi assim, foi bastante diferente conhecer uma coisa que era fora, né, de Sydney, que assim, né, tinha muito desenvolvimento, muito turismo. Foi diferente para você essa experiência? Sim, sim. É uma coisa que eu sempre falo para os meus amigos aí do Brasil, que a Austrália não é um paraíso. Por exemplo, no deserto não tem nada. Você encontra canguru, camelo, alguns animais típicos do deserto, e não tem nada. E a gente está falando de 2 terços da Austrália, que é só esse pedaço de terra sem nada. Então, Tá. quando eu fiz o roteiro do Nordeste da Austrália, foi incrível, praias incríveis. Eu fui num lugar chamado Whitsundays, que é o coração do paredão de corais. Porque vale lembrar, Meire, que o paredão de coral é um paredão dentro do mar, é como se fosse uma distância de Natal a Espírito Santo. São 2.300 quilômetros de Nossa, é paredão. uma distância boa, né? Muito. Mas, por exemplo, tem algumas cidades que têm infraestrutura de passeio e hotel e tudo mais. Então, Cairns é uma cidade importante porque tem bastante infraestrutura e lá tem o acesso muito rápido para o Paredão de Corais. Em menos de 2 horas dá para pegar um barco e chegar até o Paredão de Corais. Mas tem outras cidades também que são referências, que tem hotel, que tem passeios. Então, é muito interessante para o brasileiro que quer vir para a Austrália saber aonde ir na Austrália. Por exemplo, se você for para o meio da Austrália, tem um passeio, mas só tem um passeio que é para conhecer aquela pedra gigante que se chama Uluru, e alguns parques nacionais por perto, mas é um passeio que dá para fazer em 2, 3 dias e deu. Não tem nada. O Outback da Austrália não tem nada. Então eu te falo que é interessante, Ah, para mim, para entrar no Outback de carro foi interessante porque eu passei por vilarejos. É interessante que essas pequenas fazendas, assim, onde tem pessoas morando nos arredores, eles chamam de station. Eu passei por muitos stations, eu pequenas fiquei acampado cidades, são isso? Pequenas dentro cidades, das vilarejo. cidades e vilarejos. Tá. E o mais interessante é que quando eu saí do litoral para ir entrar no Outback para chegar até o extremo norte, eu pensei em comprar um mapa e meus amigos riram. Eu falei, mas qual é a piada? Ele falou, é porque só tem uma estrada. Eu falei, mas e se eu me perder? Mas só tem uma estrada. Não vai Essa estrada, ter como, né? quando você entra no território nosso, só tem 2 estações, que é a estação de estiagem e a estação de chuva. Na estação de chuva, essa estrada ela pode ser inundada por água e passar dias ou semanas fechada. Então ninguém entra, ninguém sai, porque não tem estrada, só tem uma. A não ser que você tenha um submarino, aí você consegue atravessar a estrada.
Mas Jari, é muito interessante. é interessante tudo que você está falando, mas eu queria te perguntar, se antes de eu esquecer de te perguntar, como é a vida na Austrália para um brasileiro que sai do Brasil, de qualquer parte do Brasil, e vai lá morar na Austrália? Assim, como é que é no teu ponto de vista? Assim, é, é uma coisa que você conquista a longo prazo, adaptação, ou qual que é qual que é a tua percepção para falar para alguém que um dia tem vontade de sair do Brasil e morar na Austrália? A coisa Eu vou ser bem sincero, eu acho que dificuldades existem em qualquer lugar do mundo. É como você chegar, achar que tudo vai ser lindo, maravilhoso. Não, aqui você tem que trabalhar muito, aqui você tem que se dedicar bastante, e aqui você tem que se autoprovar duas vezes, como brasileiro e como cidadão australiano. Então, por exemplo, o inglês é uma coisa muito, muito importante. Muita gente quer vir para cá, mas não fala inglês. Então, a dificuldade vai estar na sua cara o tempo todo, porque você não vai conseguir se verdade. comunicar, ou então vai estar limitado a uma comunidade que fala português. Então, eu acho que a Austrália é um país de muita oportunidade, porque aqui só fica desempregado quem quer. Aqui, principalmente com esses novos grupos do Facebook, brasileiros de Sydney, você consegue comprar até couro de pandeiro. Você consegue, se você tem uma Aham. geladeira que você transportar de uma cidade para outra, você vai lá no grupo e tem um brasileiro que tem um carro e faz isso para você e te cobra uma Certo. grana. Então, oportunidades existem, mas nada cai do céu. Se a pessoa ficar em casa esperando que alguém bata na porta e ofereça um trabalho, vai ser difícil. Mas eu acho que vale muito a pena, principalmente se a pessoa estiver disposta a desafios. Porque eu conheço muito É brasileiro. desafiador, né? Você sair de um país para o outro. Além do inglês, quais são os idiomas mais falados assim na Austrália? O inglês é o oficial, né? Mas como nós Tá, somos um país multicultural, nós temos comunidades, né? Nós temos certo. comunidade brasileira, temos a maior comunidade grega fora da Grécia, que fica na cidade de Melbourne. Nós temos assim gente do mundo inteiro aqui. Então, inglês é o país, é o idioma oficial. E as comunidades que chegaram, eles falam outra língua. É reconhecido que só na cidade de Sydney tem mais de 180 diferentes jornais. Tipo assim, tem o BRACA, que é a Associação Brasileira na Austrália. Eles são comunidades que se formam, Aham. mas só tem mesmo inglês. E se a gente for ver os idiomas que eram falados antes do inglês, são os idiomas dos australianos, que eram muitos, né? Os nativos australianos, os aborígenes, eles ainda vivem em comunidades e eles têm sua própria língua. Tanto que quando eu estava trabalhando na cidade de Darwin, que é aquela cidade lá no topo norte da Austrália, às vezes a gente precisava de tradutores de aborígenes Ah, para inglês. entendi. Mas oficialmente é inglês. A comunidade, eles podem falar outra língua na comunidade aborígene, mas eles também falam inglês. Interessante, Ari, acho que você lembra disso, né? Quando eu Uhum. cheguei aqui nos Estados Unidos, a minha primeira família, que eu cuidava de 3 crianças, é, ele australiano e ela americana. Você chegou até a conhecer, né? Você veio Sim, aqui me sim. visitar. E era muito interessante, porque às vezes tinha palavras em inglês que ele falava e que às vezes eu achava diferente, né? O sotaque australiano. Aí as crianças explicavam para mim, elas diziam, Meire, meu pai fala assim porque ele é da Austrália. Eu achava ótimo. Sim. É muito Eu interessante. achava muito Agora, Meire, interessante. Jari, é caro viver na Austrália? sim, é caríssimo. É um dos maiores, dos custos de vida mais caros da Austrália, tanto que esse foi o motivo que me fez sair de Sydney dessa vez. Certo. Porque atualmente eu estava pagando de $700 por semana, que são aproximadamente, vamos multiplicar por 3, são R$ 2.100 por semana num apartamento de um quarto. Então eu achei isso aí muito pesado para morar, porque eu não quero morar na periferia, eu queria morar no centro da cidade. Certo. Então o custo de vida em Queria Sydney é morar bem, caríssimo. né? O custo de vida em Sydney é caríssimo. Em compensação, você recebe bem. Eu evito falar você ganha bem, porque aqui não se ganha nada. Se você trabalha, você recebe. Se você não Você trabalha, você não recebe. recebe, você não ganha, é Então, o custo verdade. de vida é caríssimo, mas é tudo uma questão de se organizar. As pessoas sobrevivem em si, né? É uma cidade incrível, com praias incríveis, mas é um custo de vida caro. Então, se você sai dos grandes centros, você encontra uma qualidade de vida diferente e mais barata. Agora, tem uma coisa, Mary, que eu quero falar muito para o australiano, desculpa, para o brasileiro que ouve Brasileiro. falar da Austrália. Tome muito cuidado com o que eles ouvem nos Isso jornais, é uma... na Aham. mídia, porque muitas coisas que aparecem, principalmente no YouTube, em documentários, é muita edição. Por exemplo, eu chego no Brasil, o pessoal fala que a Austrália é o país mais perigoso para se viver do mundo devido aos animais selvagens.
Não, eu moro aqui há 25 anos, eu nunca fui comido por um tubarão, eu nunca fui picado por uma aranha, que aqui nós temos a aranha mais perigosa, eu Aquela nunca fui. aranha lá que eu vejo aqui nos livros, né? Diz assim, a Sim, aranha australiana, aquela que ela tem ela, as ela tem cores no meu jardim aqui, mas tipo assim, ela fica lá no jardim dela, fica aqui, ela nunca bateu do na porta respeito, assim e tá? promete isso, Porque então aí, a aranha. pelo que eu assim li e também pelas nossas conversas, assim, aí se respeita muito, né, os insetos, né? Existe Sim, sim, respeito muito grande, né? exatamente. Por exemplo, muitas pessoas não percebem que a Austrália é o país de maior ataque de tubarões do mundo. Mas eles esquecem que a Austrália é um país de maior costa litorânea do mundo também. Tem dois Com dois oceanos. oceanos, né? Então, as pessoas não percebem que em números per capita é maior aqui. Mas também nós temos uma costa litorânea muito maior. Aqui, por exemplo, nós temos uma ave chamada caçuarina. Ela é uma ave, parece uma ema, mas ela tem o pé dela, parece um dinossauro. Ela é perigosíssima. Inclusive, quando você está no Nordeste da Austrália, tem sinais. Cuidado, caçuarinas na área. Tá. Então, eu viajei por lá por 2 anos, eu só consegui chegar duas caçuarinas, que é essas aves perigosas. Então, muitas Tá. pessoas eles ouvem falar e eles levam isso aí ao pé da letra. Aí Por exemplo, aqui nós já temos. entra para aquele assunto, né, das crenças limitantes, né? Assim, a pessoa Crença achou que limitante era misturado com aquilo. Tá. ignorância também, viu? É. Misturado com ignorância. Por exemplo, aqui nós temos crocodilo de água salgada, água doce que vai no mar. Mas eu já me banhei em várias praias e nunca fui atacado por um crocodilo. A gente Entendi. consegue ver a distância, tem redes de segurança. Então, tem muitas coisas que as pessoas ouvem falar e se levam aquilo como verdade por uma questão de ignorância. Eles não sabem como é que é realmente a vida. Às vezes, quando as pessoas não sabem que eu moro aqui há tanto tempo, eu deixo eles falarem, cantar a ópera completa, eu falo, gente, olha, não é nada disso. Eu moro lá, eu sei como é que é. Então, eu sei que muitas pessoas têm uma opinião errada da Austrália porque eles ouviram falar. Por exemplo, a Austrália é um país incrível, mas é um país incrível nas cidades onde tem habitação. No meio da Austrália não tem nada. Eu passei uma semana viajando no meio da Austrália. Eu encontrei talvez umas 3 ou 4 cidades assim onde tivesse um bar. O resto era tudo assim, era uma farmácia, uma escola e Tá. pronto, um estado no Tudo meio. resumido, né? Tudo muito Assim, resumido. Então as pessoas têm que se ligar que a Austrália é um país muito grande. Talvez daqui a 50 ou 100 anos seja o país mais próximo do mundo quando o deserto se transformar em cidades, como foi o caso de Dubai. Um dia eles vão precisar daquela terra ali para produzir alguma coisa. Então, o deserto da Austrália vai ser altamente produtivo devido à tecnologia de transformar em cidades. Mas no momento não tem nada. não tem nada, né? Uma coisa também que eu gostaria de te perguntar é o seguinte: você que já mora na Austrália há muito tempo, assim, como é que é assim conviver com o australiano, né? Assim, eles são perceptivos, assim, à nova cultura, eles são assim mais friendly, são abertos ou não? Eles são bem fechados? Como é que é essa relação? Olha, eu te falo que é bem diferente dos Estados Unidos, porque aqui nós temos uma cultura muito grande. Tá, Então, o australiano, ele é aberto para o novo, ele é receptivo, ele é amigável, ele é simpático, ele é cordial. Então, o australiano mesmo, ele é gente boa. Vale lembrar, Mary, que a Austrália é um país muito novo. A Austrália ela foi descoberta em 1770 e 18 anos atrás começou o processo de colonização. Então, a gente está falando de 240 e poucos anos de história. certo. E por ser um país que fica muito isolado do resto do mundo, a colonização ela demorou muito a crescer em números. Então, as pessoas que chegaram até aqui e que se fixaram aqui, elas Aham. são pessoas de uma certa visibilidade, elas são mais abertas. Tanto que se você for em Sydney, você consegue descobrir a origem das pessoas. Por exemplo, eu trouxe minha sobrinha para morar aqui, ela casou com um rapaz da Sérvia. Então, os filhos dela são sérvios, brasileiros, australianos. Todo mundo que está aqui, eles sabem de onde é que vieram. Ah, entendi. Às vezes eu pergunto, vem cá, qual a sua origem? A pessoa fala australiana, fala nativa australiana, aborígene, fala, não, não, meus avós são ingleses. Então, muitas vezes as pessoas esquecem que aqui é um país de imigrantes. Todo mundo que chegou aqui, tirando os aborígenes, que Claro. eram os povos nativos, que já vivem aqui há mais de 60 mil anos, são Aham. pessoas que chegaram aqui. Então, é fácil a pessoa se adaptar a uma nova cultura, porque é um país de muitas aberto para tudo. Por exemplo, nós temos uma cultura de praia muito forte, mas só na costa leste. Lá no território norte, por exemplo, tem praia, mas não tem cultura de praia devido a ter muitas algas marinhas e águas vivas.
Então, na outra costa, que é a costa oeste, o mar é muito frio, que é o Oceano Índico. Então, a cultura de praia acontece somente no nordeste da Austrália, devido à temperatura Tá. ser quente, e as pessoas terem esse hábito. Eu ia até te perguntar com relação ao clima, assim, como é que é o clima aí? Assim, as estações são as mesmas daqui, né? Nessa época Sim. vocês estão em pleno outono. Primavera. Tá, Primavera. E diferente do Brasil, aqui o calendário ele segue restritamente, tipo assim, 1º de setembro, primavera, conta 3 meses. Então, 1º de dezembro, verão, conta 3 meses. Aí depois do verão vem o tá. outono e o inverno. Então, é tudo muito, muito preciso. Inclusive, dependendo da cidade onde você está, por exemplo, quanto mais você subir no mapa da Austrália, é igual ao Brasil. Quanto mais você sobe para o Nordeste, mais quentinho vai ficando. E quanto mais você desce, mesmo a estação sendo definida, vai ser mais frio. Onde eu estou agora, eu estou exatamente quase no sul da Tá. Austrália. Então, é frio. É uma primavera, tem dias quentes, mas no final do dia está sempre frio. E se você descer no extremo sul da Austrália, que é um estado que se chama Tasmânia, é sempre frio. Até o inverno deles é bem Tá, frio. uma temperatura mais diferente. Então, é totalmente diferente do que a gente está agora aqui, né? Porque nós estamos em pleno outono. No Brasil, primavera. Então, Isso. vocês estão na primavera. Então, é por isso que você gosta de fazer suas viagens na época de verão, que aí é o quê? É fevereiro? É, Março? eu estou tentando sempre fugir aqui da Austrália no Certo, período de maio a agosto, que é onde é o inverno daqui, que é certo. mais frio. Então, eu estou tentando mesclar a minha vida com viagens para o Brasil e viagens na Austrália. Isso aí tem sido muito interessante, porque é a minha meta para 2024, 2025, trabalhar 6 meses aqui e passar 6 meses viajando. Nem Eu que eu sei que passe você seis vai meses. muito, eu sei que você viaja muito para o Brasil. Quando você vai para o Brasil, você passa um bom tempo no Brasil e aí você visita também as cidades que você já conhece, mas você também procura novos roteiros também, não é? Sim, eu Você está tenho sempre aproveitado bastante. Ano que vem, por exemplo, eu quero ir para o Festival de Parintins, quero conhecer o Jalapão e quero conhecer um pouquinho de Manaus também. Está na legal. minha Aí lista já. eu sei que você está sempre já pensando no que você vai fazer no ano que vem. Vamos falar um pouquinho da culinária da Austrália, porque assim, não é uma coisa que a gente escuta muito falar, né? Mas como é que é a culinária aí, Jari? Na Assim, verdade, tem frutas nós típicas? Tem frutas típicas? Como é que é essa parte aí de... não, não. Não? Olha, as frutas, nós não temos frutas típicas porque, na verdade, a Austrália, antes de ter a colônia inglesa, né, que começou em 1788, só tinha aborígenes e eles eram nômades, então eles coletavam algumas coisas. Se você for para o Outback da Austrália, você consegue encontrar coisas típicas da Austrália, mas não é mais aborígene que coleta berries, coleta algumas coisas para comer, mas aqui a gente tem tudo que tem no Brasil. Tem manga, Ah, banana, tá. abacaxi, melão, e eles são produzidos em grande escala também. Mas se você procurar prato típico, muita coisa inspirada na Inglaterra. Por exemplo, o prato típico da Austrália, se você for num sábado ou domingo, numa casa de um australiano típico, eles vão estar assando uma perna de carneiro com vegetais. É, com três, Se geralmente faz colocam três muito vegetais. churrasco aí? Sim, o churrasco é bem comum por aqui. É, né? Inclusive, o churrasco brasileiro está tomando uma dimensão muito grandiosa na Austrália, porque eles adoram a forma como nós fazemos churrasco, É que a é na ideia, brasa, né? né, de Isso. fazer. Ah, tá, Mas entendi. o prato típico daqui, se você me perguntar, eu vou dizer que é uma perna de carneiro assada com vegetais no forno. Aí tem também a pie, que na verdade é um folhado, né? Pie. Como é que você traduz pie? Ah, é Chicken uma pie. torta. É uma torta, pronto, isso aí. E tem também fish and chips, que é uma coisa tipicamente inglesa, e a sobremesa que, Eu inclusive amo, nós da Austrália, o eu pessoal amo da essa Nova Zelândia, a gente sobremesa. sempre briga a falar de onde que surgiu essa sobremesa. É um soufflé, tipo um merengue, com bastante frutas em cima, uma calda, geralmente envolve Pavlova, eu adoro. pavlova, esse é o nome. Então o pessoal da Nova Zelândia fala, essa foi uma receita roubada que virou tradição na Austrália, mas é, Aham. é a coisa mais típica que é uma pavlova. E a E pavlova é uma sobremesa interessante. Eu soube também, porque na época, né, que eu morei com essa família, que o pai das crianças é australiano e a mãe aqui da Geórgia, né, de Macon, na Geórgia.
E Uhum. aí ele sempre comentava e sempre tinha em casa, quando tinha festa e tal, a pavlova. Só que você me explicou que a sobremesa não é típica da Austrália, né? Aparentemente veio da Nova Zelândia, é receita, e o pessoal da Austrália assinou embaixo como se fosse coisa nossa, mas Que na é verdade, daqui. qual a descrição dessa receita, dessa sobremesa? É um merengue e É por um cima merengue. tem as frutas, né? Que é Na verdade, eles fazem uma salada morango, assim, morango, eles a colocam tudo. Na Nova Zelândia, kiwi eles colocam também, acho que é kiwi, morango, kiwi, morango, blueberry. blueberry. É. Isso. Gente, é Isso. uma delícia, tá? Se você não conhece a pavlova, vão lá saber aí nas padarias do Brasil, né? Que na padaria do Brasil tem de tudo, né? De todos os lugares. Aham. Jari, a gente já falou um pouco também desse clima e tem uma pergunta aqui que alguém aqui te perguntou, foi em relação a preconceito por ser estrangeiro. Você acha que existe isso na Austrália? Assim, Não. não? Tá. Eu lhe falo, talvez por eu ter essa minha personalidade de encarar as coisas com muita naturalidade, eu nunca passei nenhuma discriminação. É claro que você vai encontrar pessoas que lhe olham assim, atravessado, mas na verdade eu faço bem questão de dizer que eu sou australiano, porque eu sou mais australiano do que muitas pessoas, porque eu decidi morar Verdade. aqui. E diferente do meu amigo aqui, que ele nasceu aqui. Então eu decidi, eu fiz a Austrália, que eu sou australiano por opção. E é bem interessante você lembrar que pessoas chatas, pessoas assim, preconceituosas vão acontecer em todo lugar. Agora mesmo, eu estou no trabalho que é enfermeiro de comunidade e uma pessoa que estava suposto estar me treinando, ele chegou e disse para mim na minha cara, disse, eu não sei como é que o diretor desse hospital contrata pessoas sem experiência para trabalhar. Aí, com toda modéstia, eu falei para ele, olha, eu acho que eles contratam porque eles veem potencial É nas verdade. pessoas. Eu, por exemplo, eu aprendo muito rápido. Eu tenho certeza que eu vou ser um ótimo enfermeiro nesse hospital aqui. Aham. Aí, ou seja, eu consigo desarmar as pessoas, porque se ele começar a argumentar, dizer que eu não tenho experiência, eu vou dizer, sim, eu não tenho experiência, mas eu tenho boa vontade de aprender. Isso mesmo. Então, eu acho E que a isso, né, humildade, Jari, para a modéstia leva a você qualquer longe. profissional conta, né? Conta. Sim, É, conta sim, conta o seu empenho, né? A forma como você. Às vezes você pode não ser daquele local, uhum, mas às vezes a tua boa vontade, o teu uhum, desempenho, a tua forma de seguir as regras, de uhum, chegar na hora, de cumprir seu trabalho, às vezes uhum. até muito maior, né? Por isso que Sim, tem essa chance de muitos brasileiros chegam em vários lugares e desbravam, né? Assim, conseguem trabalhar, porque eu acho que o brasileiro tem muito isso, a gente tem muito essa vontade de crescer profissionalmente. Eu acho que é uma coisa que está bem, assim, está muito não vou nem dizer da cultura da gente, mas eu acho que muito da nossa boa vontade, da gente chegar e dizer, olha, eu não vou lá para os Estados Unidos, eu não vou para a Austrália, para ser mais um. Eu vou lá para produzir, né? Porque eu vou lá produzir, eu vou aprender, eu vou me destacar. Então, isso também ajuda sim, nesse destaque da profissão. com certeza. Eu acho que a atitude que você tem dentro da vida, dentro do trabalho, dentro das pessoas, é que faz total diferença nele, porque eu te falo por experiência própria. Muitas vezes eu tenho que chegar na casa de um cliente, agora que como eu sou enfermeiro de comunidade, eu tenho que me apresentar. A primeira coisa que eu falo, gente, olha, muito obrigado por você me receber aqui. O que é que eu posso lhe ajudar? Porque se você chegar lá já com um plano de tratamento, dizer, olha, o médico disse que você tem que fazer isso, isso e isso. Então, ouvir as pessoas é uma coisa que eu acho muito interessante. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas. Aí eu trago já a injeção que ele tem que levar na bolsa e eles falam, olha, eu não vou tomar remédio. Eu falo, olha, é o seguinte, o médico, ele disse que... Aí eu faço entender que Certo. seria interessante para ele, eu reverto a situação. Ele não quer, mas é uma coisa mandatória para hoje. Amanhã será outro dia. Aí, geralmente, a forma como você passa a mensagem é que faz total diferença. E eu acho que é aí que muitas pessoas pecam, porque muitas vezes as pessoas usam de autoridade para persuadir as pessoas, quando, na verdade, se a gente ouvir as pessoas e colocar o nosso lado também, acontece uma forma de negociar. Tá? Mesmo você sendo autoridade, você fazendo a outra pessoa entender que ela também é importante, às vezes ela consegue chegar num acordo comum mais rápido. Mas é uma coisa que muitas pessoas não entendem.
Eu, por exemplo, às vezes eu chego para o paciente e digo, gente, olha o seguinte, eu não tenho muita experiência como enfermeiro, eu tenho 10 anos de experiência, mas nesses 10 anos eu encontrei muitas pessoas com um caso parecido com o seu. Me conta como é que eu posso lhe ajudar. Porque se a pessoa chegar lá mostrando autoridade, muitas vezes a pessoa tá, o paciente está num dia muito ruim e fala, olha, eu não quero conversar hoje. Mas quando você abre para um diálogo, tudo facilita. E esse teu trabalho na comunidade, assim, nessa cidade, é uma comunidade, assim, que você já tem os pacientes para visitar. Como é que é feito esse trabalho? Você Sim, vai cumprir, né, a tua agenda de acordo com o hospital. Você vai na comunidade e visita regularmente esses pacientes em casa. exato, exatamente. Tem alguns pacientes que têm que ter, tomar medicação frequente. Então, uns deles não se seguem a tomar uma medicação oral todos os dias. Então, a gente tem que ir dar uma injeção, às vezes a cada 15 dias, a cada mês, a cada 3 meses. Então, deve ser uma coisa que tem no Brasil também. A injeção ela vai diluir no seu músculo por um período X de tempo. Então, muitos pacientes, quando eles não estão em bom estado mental, eles falam que eles não precisam disso, que eles estão muito bem. Mas o médico prescreve e se por acaso ele não quiser tomar aquilo ali, a gente tem que tomar uma decisão de chamar a polícia e explicar para ele que é importante fazer isso aí, porque quando a pessoa chega a um estado de deteriorização mental, ele começa a ser um problema para a sociedade. Tipo assim, comportamentos que são agressivos, coisas que vão apelar para a moral e os bons costumes. Então, Entendi. cabe a nós, aos profissionais de saúde e às autoridades de segurança, fazer com que a pessoa Fazer um se relatório, então vocês têm que fazer um coloque, relatório coloque na para. sociedade sem afetar Tá. os outros, né? Por exemplo, tem alguns pacientes que eles perdem a noção de inibição. Então, eles andam com a roupa, às vezes andam de cueca, às vezes andam nus na rua. Então, é uma coisa que vai realmente afetar as outras pessoas, verem pessoas sem roupa andando na rua. Então, não pode. Então, a gente tem que conversar e falar, olha, é o seguinte, você tem que seguir essas regras para estar na sociedade. Jari, quais são os maiores casos assim não sei se eu estou falando correto, assim, de doenças mentais, assim, são mais doentes esquizofrênicos ou existe um outro tipo de deficiência mental? Olha, eu vou falar pela experiência que eu tenho de Austrália, de 10 Tá, anos. Infelizmente, o que mais a gente vê dentro da comunidade são psicoses, né, surtos psicóticos induzidos por substância. tá. Tanto que tem um diagnóstico chamado duplo diagnóstico, e quando o médico não sabe se foi o consumo de drogas que levou ele a desenvolver uma doença mental, ou Tá. se ele já tinha doença mental e o uso de drogas só fez acentuar ainda mais isso aí. Mas o uso de drogas sintéticas, como é o caso do crack e de outras drogas, faz as pessoas surtarem com mais proporção. Mas depois disso aí tem a ansiedade e depressão, né? E a esquizofrenia, ela é muito acentuada com as drogas. As pessoas que têm algum problema, um diagnóstico de esquizofrenia, e se tomar qualquer coisa, pode ser até álcool, ele pode acentuar ainda mais os sintomas de esquizofrenia. Aí depois a ansiedade e depressão. E a A depressão. esquizofrenia é uma E, das mais pesadas que eu vejo, porque quando a pessoa começa a ter alucinação auditiva, é uma voz dentro da cabeça dele dando comando. Então, se não for bem tratada a tempo, pode ficar, a pessoa se torna até violenta. uhum. Mas E tudo assim, tem tratamento. entendi. Assim, existe esses pacientes, existe assim uma faixa etária, mais ou menos assim, do que você atende? São pessoas com mais de 40 anos, são pessoas mais jovens? Como é que é? Independe da idade do paciente nessa comunidade. Olha, as comunidades, por exemplo, pessoas com dependência química, uso de Tá. drogas, geralmente são jovens abaixo dos 30 anos? da comunidade australiana. Eu não sei como que é no Brasil, mas geralmente as pessoas que usam drogas, eles tendem a ser mais jovens. Os de depressão e ansiedade são os mais velhos. Entendi. Mas o mais interessante, eu sempre falo para os meus pacientes que é importante fazer o dever de casa.
O dever de casa, o que o médico, o psicólogo fala, o deverzinho que para eles parece uma coisa super banal, é importante fazer. Seguir a E quando eu combino, orientação médica, né? e tem muita orientação médica, tem o que eles chamam aqui de case manager. É uma pessoa que vai fazendo o acompanhamento da evolução do paciente. Então, é muito gratificante para um profissional da área de saúde ver que o paciente está se adequando ao tratamento e está tendo resultados muito positivos. O que, por outro lado, às vezes é decepcionante. A gente vai lá, dá o remédio, mas a pessoa não faz absolutamente nada. Ele faz o contrário, ele se envolve com mais drogas, ele se envolve numa viela, né? Um beco sem saída mesmo, que a gente sabe que termina depois da comunidade, vai para o hospício e fica nesse ping-pong, vai e volta. Entendi, Jari. Olha, o Marcos está perguntando aqui como é que foi a tua experiência de viver rodando o país no motorhome. Eu acho até que você já falou um pouco, mas se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Sim, olha, eu acho super interessante. Obrigado pela pergunta, Marcos. É super interessante porque quanto mais você se desafia a fazer coisas novas, mais você aprende. Então, por exemplo, hoje eu tenho o prazer de dizer que eu tenho experiência de ter viajado pelo Nordeste da Austrália e toda a minha rota em 2 anos só foi um terço da Austrália. Eu ainda tenho mais 2 terços para fazer a volta e essa volta vai ser feita pelo litoral. Então, agora eu estou descendo, né? O próximo trabalho vai ser na Tasmânia, que é uma ilha que fica separada da Austrália, tem que chegar lá de navio. Então, vai ser Tasmânia e depois eu vou seguir pelo sul da Austrália, vou passar pela cidade de Adelaide. Eu geralmente brinco que é a minha Anã paraguaia, Adelaide. Aí depois de Adelaide eu vou para Perth, que é o extremo oeste da Austrália, onde está assim, o Oceano Índico. Então essa vai ser minha trajetória, mas me dá pelo menos 2 ou 3 anos para fazer essa rota completa. Aí depois Você de volta conhecer a Austrália toda, aqui e conta pra gente, eu né, Jari? volto e conto e Jari, posso até repetir. então, o que que você mais gosta na Austrália, assim? Uma coisa que você mais gosta, assim? O que que te dá mais prazer morar aí? Eu acho que segurança é uma coisa que eu tenho que colocar em primeiro plano, porque aqui você pode sair qualquer dia do dia ou da noite, qualquer hora, e você está seguro. E eu gosto também do modo de ser do povo australiano. Eu não posso generalizar toda a população Claro, australiana, como eu te falei, é claro. multicultural. Tem pessoas que trazem a cultura, tem brasileiros que moram aqui, mas eles estão pensando sempre na vida que eles deixaram no Brasil. Então, o australiano em si, ele é simples, ele é modesto, ele é acolhedor. Então, eu acho que a forma australiana de ser é o que mais me fascina aqui. Eles são pessoas que gostam de atividades ao ar livre, outdoors. Então, é muito É agradável tão para mim. Eu legal, fechar né? Respeitar essa natureza, curtir a meu... natureza. É uma coisa também que eu aprendi quando eu vim do Brasil. Essa relação com a natureza, ela é muito importante. A gente observa isso, porque a gente mora no Brasil, que é um país tão lindo, tem tantas coisas, e às vezes a gente não tem a percepção, né? E quando você sai, que você vê a natureza no outro lugar, você, eu acho que acaba respeitando mais. Sim. O que que você gostaria de passar para as pessoas assim? Eu não vou dizer conselho, mas assim, o que que você daria de dica para alguém que um dia pretende sair do Brasil e morar na Austrália ou morar no outro lugar? Assim, o que que você acha que é determinante para essa pessoa é, fazer? Tipo assim, um planejamento. Você acha que tem algo que é muito importante se fazer antes de fazer essa mudança? Ó, primeiro tem que ter coragem, né? Porque sua vontade não leva a lugar nenhum. E nessa hora eu lembro das palavras sábias do líder sul-africano, Nelson Aham, Mandela, que fala que coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer mesmo com medo. com medo E mesmo. É verdade. se preparar, porque quando você vai preparado, você tem uma ideia do que pode acontecer. E mesmo no imprevisto, você tem sempre uma carta na manga. Por exemplo, aprenda um básico de inglês. Hoje em dia, Meire, dá para aprender inglês pela internet Sim, gratuitamente. sim. Então, se prepare para a batalha, não vá desarmado, não vá com um estilingue para uma batalha onde só tem gigantes de espada. Vá preparado, pelo menos ciente do que pode acontecer. Porque o imprevisto vai acontecer, mas se você tiver alguma noção do que pode acontecer, você pode ter um plano B. Então, primeiro, tire do sonho, faça o seu sonho um plano. Muita gente sonha em fazer alguma coisa diferente, mas só sonhar não Mas não adianta. Você tem que sai ter do um plano. lugar, né? Não, tem que ter uma determinação e colocar em prática. Jari, Por exemplo,
me perguntar o que é que eu tenho programado para 2024, eu já tenho na minha agenda. Talvez não aconteça exatamente como eu escrevi na agenda, Ah, mas eu já tenho alguns planos de viagem, já tenho alguns planos de trabalho. Então, já tem alguma coisa já marcada ali. Se vai acontecer, pelo menos o roteiro já existe. bacana, Jari. Tem algo assim bem divertido que aconteceu com você, assim, como vamos dizer assim, um cidadão australiano, né, mas que veio do Brasil, assim, algo assim que você gosta de contar para as pessoas, assim, que você passou, algo muito divertido, que serve como uma história engraçada da tua vida, dessa tua trajetória? Existe algo? Porque eu sei que você tem Tem, muitas histórias, mas você tem, pode tem falar. muitas histórias. Por exemplo, eu sempre conto a história da minha entrevista na Qantas, como eu peguei o trabalho. Eu sempre conto muito das histórias das minhas viagens. Teve um episódio bem engraçado. Eu estava numa cidadezinha do interior e eu fiquei hospedado numa fazenda. Então, o dono da fazenda ele era inglês e o empregado da fazenda ele era aborígene. E o filho desse funcionário, ele ficou impressionado como é que um rapaz branco morava numa van e andava. Aí eu saí para fazer um bushwalk, uma caminhada no mato, e esse rapazinho, ele devia ter uns 15, 16 anos, ele começou a me olhar de longe, eu chamei ele para andar comigo, e ele ficou perguntando coisas incríveis, assim, perguntando o que é que se fazia no Brasil. Então eu acho muito interessante trocar essas ideias. Ele disse que cuidado que naquele mato tem muita cobra. Aí eu perguntei o que é que se fazia para quando tinha uma picada de cobra. Ele disse, vai para o hospital. Porque como ele era aborígene, ele ainda parece a fisionomia, eu pensei que eles tinham alguma tradição aborígene. Aí eu Entendi. falei, Aham. aí eu perguntei, e o seu pai, se seu pai fosse picado de cobra? Fala, meu pai, ele ia para o hospital. Eu falei, e o seu avô? Não, meu avô era diferente, a gente fazia a forma aborígena. Aí eu perguntei como é que o aborígenes fazia quando tinha uma picada de cobra. Eles cavavam um buraco e deixavam a pessoa em pé, dentro, só a cabeça de fora. E Nossa. aí depois eles voltavam no dia seguinte, se a pessoa estivesse viva, eles enterravam. Se eles Não, tivessem Jari, tu morto, tá era brincando comigo. sério. Aí, Verdade? aí, aí, aí eles perguntaram, mas vem cá, como é que se faz no Brasil? Eu falei, olha, no Brasil a gente vai no hospital. Mas se você perguntar para o meu avô ou meu tataravô como é que fazia picada de cobra, fazia uns pontinhos ao redor da picada e chupava e cuspia, Tirava. porque o veneno talvez estivesse concentrado. Ele ficou abismado. Falou, a pessoa chupa e a pessoa não envenena. Ele falou, não, porque com a saliva a pessoa vai cuspir e não Você tem tira a contato com base a comida. que está envenenada. Isso tem até livros, né, que conta, né, como E, se faz exatamente. Legal essa coisa de mas você. o interessante é que é verdade. Os aborígenes eles enterravam porque faz sentido. A pessoa ficava imóvel e o sangue talvez não circulasse com tanta velocidade e a pessoa sobrevivia. E o fato porque eles não tinham outro recurso, era assim, paralisar a pessoa e paralisava enterrando ela até o pescoço. Então eu achava muito interessante. São essas experiências que eu aprendo de vez em quando. Dessa vez foi de um aborígene, uma pessoa nativa da Austrália, É, que falou o que aconteceu com o avô dele. São coisas como essa que me chamam a atenção. Eu fico encantado em ouvir essas histórias, principalmente porque é um relato real, né? Ele falar que o avô dele foi assim, e o avô dele sobreviveu numa picada de cobra porque ficou enterrado por 24 horas. No dia seguinte eles foram lá, ele ainda estava vivo, eles desenterraram e ele sobreviveu. Então são as experiências que eu aprendo na Austrália que faz a minha experiência aqui ser mais muito divertida, né? legal. Muito legal, amigo. Que saudade de você. Não sei quando é que você vem aqui em Atlanta, né? Em Conta aí pro pessoal agosto, a eu nossa vou lá em experiência. agosto. Oi? Eu vou aí em agosto, agosto de Deus. Não, Jari, não fala isso, não. Você já veio aqui duas vezes. Você tá me devendo, Eu, hein? é, eu acho que ele não vem mais, gente, porque ele já veio aqui duas vezes me visitar e eu falei para ele que eu quero ir na Austrália. Eu ainda não fui, né, Jari? Aí eu lembro que da última vez tu falou assim: olha, Meire, eu só venho agora aqui em Atlanta quando você for lá. Eu tô demorando, né? Mas eu quero que você venha, tá? Tá bom, amigo, Olha, obrigado. Jari, você sabe que é sempre um grande prazer te receber aqui, conversar com você. Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa muito divertida também, pessoal. Vocês não sabem como esse rapaz tem tanta história interessante. E a gente se diverte muito quando a gente conversa por telefone. A gente não conversa 10, 15 minutos, a gente fica mais de uma hora no telefone, né, Jari? Sim. Assim, às vezes a gente tem que combinar o horário que eu estou aqui e que você está lá. Mas eu estou muito feliz pela tua experiência, porque eu acho que tudo que você conversou aqui com a gente sobre a tua trajetória de vida, sobre o seu trabalho como enfermeiro na Austrália, trabalhando nessa comunidade atualmente, tudo isso
enriquece, né, a vida, mostrar como é interessante a gente buscar os nossos objetivos, ter plano e realmente seguir. E eu desejo assim as melhores coisas do mundo. Eu acho que você um dia tem que escrever o seu livro contando a sua história, porque a história do Jari não só é isso aqui que a gente conversou aqui na live, tem muito mais coisa para a gente conversar. Mas eu desejo assim as melhores coisas do mundo para você e gostaria de agradecer todas as pessoas que vieram aqui prestigiar não só a mim, mas a você também como convidado especial, tá? Então fica aqui o convite para quando você quiser retornar aqui no Meire e na web. Você sabe que eu te amo. Obrigado, querida. Beijo para você também. Foi um prazer imenso. Se eu puder só deixar uma dica para as pessoas que sonham em vir para a Austrália, coloca no papel. Coloca no papel. É um país que tem muito a oferecer. O maior perigo de vir para a Austrália é se apaixonar por esse país. Mas eu lhe garanto que é um país que vale a pena. Todos os meus turistas que eu recepcionei no passado, de 10 turistas, 10 saíram apaixonados. Inclusive, brincava muito com os brasileiros, falava que a Austrália é o Brasil que deu certo. Na verdade, não tem nada a ver. Talvez seja um país que lembra um pouco a paisagem, mas é um país diferente, é um país acolhedor, é um país seguro, é um país que vale a pena, seja para passear ou seja se você quiser arriscar morar num país diferente. A Austrália realmente é um país que eu recomendo sem sombra de dúvidas, que vai acolher você de muito coração. E se precisar de alguma coisa, manda um alô para mim, é Meu J Gomes. Instagram, né? jgomes69. Gente, o Jari tem uma página no Instagram, né, Jari? E eu queria também te lembrar, Jari, que essa live ela vai ficar gravada e depois segue lá pro meu canal no YouTube. Quando eu fizer toda a edição, eu mando para você repassar para os teus contatos, tá bom? Joia. Então, mais uma vez, obrigada a cada um de vocês que enviaram perguntas, que mandaram elogios, vibrações aqui para o Jari, para mim, eu fico muito feliz, tá? Então, bom domingo para você, aproveite seu domingo de folga, que eu vou aproveitar aqui meu sábado à noite. Beijo, até a próxima. Obrigada, Jari. Tchau.